Seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa do Glicada Abaixo de 7. Estamos completando um mês de lives aqui, live semanal, né? A nossa aula semanal, Glicada Abaixo de 7. Muito feliz de estar aqui fazendo isso toda semana, né? Toda terça-feira às 19 horas, para você que quer aprender a como reduzir a tua hemoglobina glicada para abaixo de 7. Então, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa aula número 5, uma aula que acontece toda terça-feira às 19 horas. E com muito orgulho estamos na quinta, completando um mês de aula. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito sério. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como ajustar a tua dose de insulina de forma segura e estratégica. Por quê? Muitas pessoas não têm tanta flexibilidade no tratamento para realizar esses ajustes. Porém, deixar de ajustar também se torna muito perigoso porque você fica muito vulnerável a hiperglicemias ou a hipoglicemias. E a dose de insulina, ela muda, ela não é fixa, ela é muito variável de acordo com o momento de vida que você estiver. Então, seja uma doença, ou então um ciclo menstrual, ou então quando você percebe que está acordando todos os dias em hiperglicemia, ou tendo hipoglicemias de madrugada, tudo isso vai interferir nesses ajustes de dose. Mas é importante salientar aqui algo muito importante. Todo ajuste de dose deve ser feito e orientado pela equipe médica, com profissionais de saúde que conseguem te orientar da melhor forma. Se você tem essa flexibilidade, ótimo, mas sempre com orientação, porque assim a gente tem o maior nível de segurança possível. Então, isso é muito importante. E eu quero dizer o seguinte, antes da gente começar o conteúdo, de fato, dessa nossa aula, eu quero que você imagine essa cena comigo. Então, imagine a seguinte situação. Você começa a reparar todos os dias que você está acordando com uma glicemia mais alta, não é um dia para o outro, é toda manhã mais alta, né? Você vai dormir com uma glicemia boa, cerca ali de 110, 120, mas acorda com 190, 200, 250 e até, às vezes, mais ainda, acima de 250. E a primeira reação é tentar achar alguns culpados, né? Será que foi o jantar da noite anterior? Será que porque eu errei na contagem de carboidrato? Será porque por conta do estresse? Será que o sensor está dando erro, está errado? E aí você começa a fazer alguns testes, né? Você começa a ter algumas jantas mais leves, né? Às vezes se priva de comer alguma coisa no período noturno para não se elevar bastante, mas a glicemia continua alta. E aí você começa a perceber que nada daquilo que você estava pensando era o que de fato estava acontecendo. E aí vem aquela sensação de frustração, né? Não adianta nada, parece que meu corpo, né? A insulina não funciona, a insulina parece água, e aí, às vezes, a maior parte das vezes, estou tendo essas hiperglicemias de forma constante em jejum, né? Quando acorda. E o que muita gente não sabe é que esse pode ser um sinal clássico de que a sua insulina basal pode estar desajustada. Porque a insulina basal, ela trabalha nas horas que a gente não está realizando alimentações, tá? Especialmente a basal é para momentos que não há alimentação, para o momento onde a gente está dormindo e para manter a glicemia ao longo do dia estável, né? Sem nesses momentos de alimentação. Então, se ela está baixa demais, sua glicemia pode subir mais na madrugada. Se a sua basal estiver mais baixa, a tua glicemia pode subir, né? Então, isso acaba desajustando tudo, né? Se ela estiver alta demais, a chance de você ter hipo no meio da noite também é muito grande. E é exatamente isso que a gente quer falar aqui hoje, que você saia daqui com toda a orientação necessária para que você consiga corrigir de uma forma mais adequada as suas doses de insulina. Tá? Então, isso é muito importante.
tá? Lembrando, sempre com orientação médica, tá? Isso vai ser de extrema importância. Então, hoje, a gente vai aprender como ajustar as suas doses de insulina de forma segura, né? Então, você vai sair daqui sabendo quais são os sinais que indicam que é hora de rever a tua dose de insulina, como usar os teus dados glicêmicos para tomar decisões mais seguras e estratégias para ajustar a insulina sem colocar a tua saúde e a tua segurança em risco, tá? Então, isso é muito importante. Primeiro de tudo, a gente precisa entender quais são os tipos de insulina que a gente tem atualmente. A gente tem as insulinas basais e a gente tem as insulinas rápidas. As insulinas rápidas são para correção no momento da alimentação, ou então quando você estiver com hiperglicemia, né, para correção de hiper, ou então para alimentação. E as insulinas basais é para os momentos onde não há alimentação, principalmente quando você está dormindo e ao longo do dia quando você não está comendo. Então, é para manter a glicemia ali dentro da zona alta. Isso é muito importante, tá? E a insulina rápida não pode compensar e não pode fazer o papel da basal, ou seja, você ficar corrigindo, sem estar se alimentando, né, tendo várias hiperglicemias ao longo do dia. E a gente precisa entender se essa realmente é um fator da basal desajustada ou não, tá? Então, a gente tem aí as insulinas basais atualmente, né? A gente tem alguns exemplos aqui, né? Glagina, Determic, a gente tem a Tresiba, a gente tem a Glagina. Aqui tá, falei repetido, né? Coloquei aqui repetido. Então, a gente tem alguns exemplos de insulinas basais hoje, de longa duração. Então, a gente tem o início aí de 1 a 2 horas, o pico ausente ou mínimo. A duração pode variar, né? Ela pode, dependendo do tipo da insulina basal que você está utilizando, pode durar de 20 a 24 horas ou até 42 horas, né? Então, tem as ultras longas duração, né? O uso principal, como eu falei, ela fornece insulina basal estável, reduzindo as variações glicêmicas. As vantagens, menor risco de hipoglicemia noturna. É um perfil mais previsível, né? Porque a gente consegue ter mais previsibilidade com elas. E também a gente tem alguns pontos de atenção, né? Ela tem um custo mais alto e o ajuste extremamente individual e personalizado é de extrema necessidade, tá? A gente tem as insulinas rápidas, Lispro, Asparte, Fiasp e Apidra, tá? Então, a gente tem um início da ação aí de 5 a 15 minutos, o pico pode variar, né, de 1 a 2 horas e a duração total também de 3 a 5 horas. Uso principal, aplicada imediatamente antes das refeições, né? 15 minutos antes, é a regrinha de 15 a 20 minutos antes, né? E a gente tem para correção de hiperglicemia, e a gente tem um maior controle pós-prandial e o menor risco de hipoglicemia quando estiver bem ajustado e quando você fizer a contagem de carboidrato de uma maneira muito mais assertiva. Pontos de atenção. Necessita a injeção do carboidrato, né, logo após a aplicação, principalmente quando você vai se alimentar. Então, para diminuir as chances de hipoglicemia. E isso é muito importante. Tá? Então, primeiro de tudo, para a gente deixar claro, temos as insulinas basais e as insulinas rápidas, para que a gente consiga deixar... Sabe o que eu percebi agora, gente? Não estou compartilhando a tela. Poderia ter mandado no chat. Acabei de perceber isso. Deixa eu compartilhar aqui. Confirma para mim, Simone e Tayane, se vocês estão conseguindo verificar aqui a aula aqui, né? Eu compartilhei a tela só agora. Peço perdão, quem sabe faz ao vivo. Poderia ter mandado aqui no chat, tá, pessoal? Mas tranquilo. Confirma para mim se vocês estão conseguindo visualizar, se o Zoom está bom. Quem sabe que eu estava compartilhando e aí acabei falando bastante. Bom, então a gente tem aqui a gente vai falar sobre os ajustes das doses de insulina propriamente dito, tá? Então a gente vai ter aqui alguns momentos bem interessantes que a maior parte das vezes vocês precisam fazer esse ajuste e muitas vezes nem sabem, tá? Todos esses dados são baseados em consensos clínicos da ADA de 2024, Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Para que a gente tenha uma prática muito mais segura. Importante deixar claro que cada pessoa pode ter pequenas variações individuais, por isso sempre alinhe os ajustes com o seu médico, com o seu educador em diabetes, com a tua equipe multidisciplinar. Isso é de extrema importância, assim a gente atinge o nível mais seguro de ajuste de dose de insulina. Tudo bem? Bom, acredito que esteja
Tudo certo aqui, né? Obrigado, Simone, obrigado, Tayane, pelo feedback. Então, vamos lá. Quando que a gente precisa fazer esses ajustes de dose? Eu quis deixar aqui bem claro momentos bem importantes. Eu vou aumentar até o zoom aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Então, em hiperglicemia, a gente tem 2 momentos que a gente pode pensar nesses ajustes de dose, tá? Em jejum, e aí é a insulina basal. Então, por exemplo, quando a glicemia de jejum está alta por 3 dias consecutivos, né? Aumentar a tua dose basal cerca de 10 a 20%. Lembrando que aqui eu dei um exemplo, cabe você decidir com o seu médico decidir por você qual a sua meta ali de jejum quando acordar, tá bom? Então aqui eu coloquei esse exemplo para simplificar para a gente. Então, qual é a orientação? Todo dado que você anotar e todo ajuste que você tiver que realizar, é importante pelo menos verificar isso por 3 dias. Porque a gente consegue ter uma média, a gente consegue identificar se aquilo está se repetindo. Tentar fazer ajuste com apenas um dia, esquece, isso daí vai deixar muito mais variável o teu tratamento e isso não vai deixar mais assertivo. Então, qualquer ajuste, qualquer teste que você for realizar, faça uma média de pelo menos 3 dias consecutivos para que você possa identificar os padrões. Isso é muito importante, tá bom? Então, glicemia, você percebeu que a tua glicemia de jejum está alta ali, acima do teu padrão glicêmico por 3 dias consecutivos. A recomendação é aumentar essa dose da basal, ajustar essa dose da basal em cerca de 10 a 20% dessa dose, que você já faz, né? Então, um exemplo prático que eu coloquei aqui, imagina, se você aplica 20 unidades de basal por dia, aumente para 22 ou até 24 unidades. E aí você vai ter que testar também, tá? Por mais 3 dias consecutivos, ver se você vai continuar em hiper ou se vai te dar uma hipo e sempre em contato com a tua equipe médica, tá? Isso aqui vai ser fundamental. Então, cerca de 10 a 20%. Você faz a continha e aí você aumenta as tuas doses e você consegue fazer os teus ajustes de insulina basal pensando nesse valor de glicemia de jejum quando você acorda. Outro momento de hiperglicemia para ajuste de dose é pós-refeição. Então, depois de 2 horas, você verificou que a tua glicemia está acima de 180, ou seja, não voltou para a zona alvo, foi aumentar. E aí você percebe também, faz a média ali de 3 dias consecutivos, tá? E aí você pode, qual que é a orientação? Aumentar essa dosagem de insulina rápida, cerca de 10 a 15%. E ajustar a tua relação insulina-carboidrato. É muito importante, porque verificar outros fatores antes de aumentar essa dose, tá? Entender se você realmente fez a contagem de carboidrato de forma assertiva, se você calculou certinho, se teve alguma interferência de algum tipo de alimento, você precisa isolar todas as possíveis variáveis deste possível aumento antes de fazer esse ajuste realmente, propriamente dito, na tua dosagem de insulina, tá? Então, isola todas as variáveis para depois tentar fazer esse ajuste. E aí você verifica por mais 3 dias se deu certo. Mas a recomendação isolou todos os possíveis contextos, todas as variáveis, e mesmo assim está aumentando. Opa, preciso pensar nesse reajuste dessa insulina rápida. A recomendação ali, bem segura, né? É cerca de 10 a 15% dessa tua dose e ajustar a relação insulina-carboidrato também de forma mais segura e assertiva. Tudo bem? Então, são esses 2 momentos de jejum ou então pós-alimentação que a gente pode ter esse possível ajuste. Outro ajuste que a gente deve realizar quando a gente tem hipoglicemias em jejum, e aí também a gente parte para a insulina basal, ou seja, quando há hipoglicemias de jejum recorrente, 2 ou mais episódios, né, abaixo de 70 miligramas por decilitro, reduzir a tua basal de cerca de 10 a 20% para evitar quedas perigosas, pensando aí na tua madrugada. Hipoglicemia noturna é muito, mas muito difícil e realmente a gente conseguir evitar isso ao máximo é de uma importância muito grande e uma necessidade muito grande. Então, tá tendo hipoglicemia de forma consecutiva, mais de 2 episódios,
hipoglicemia noturna, tá? Opa, a dose de insulina basal pode ter diminuído. Ou seja, você começou a treinar, se você está fazendo exercício físico de forma regular, a tua necessidade de insulina diminui. Então, você percebe que esses ajustes, eles vão ser necessários ao longo da tua rotina, ao longo do teu dia a dia, ao longo do teu estilo de vida. Então, muitas pessoas que eram sedentárias e começam a fazer exercício físico de forma regular, percebe que essa necessidade de insulina ela reduz de uma forma muito rápida, de uma forma muito direta. E aí você possui alguns episódios, né, de hipoglicemia, e aí você precisa realizar esse ajuste, fale com o seu médico, para reajustar essa dose de insulina pensando nessa prática regular de exercício físico. Então, isso é muito importante, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Para evitar essas quedas perigosas, tá? Então, a gente não quer ter hipoglicemia noturna, porque realmente é muito perigoso, e se você não estiver utilizando um sensor, depender da ponta de dedo ali, ou depender de outra pessoa, realmente fica muito mais desafiador. Então, é muito importante a gente evitar e prevenir ao máximo, tá bom? A gente tem outro ponto aqui muito importante, que é hipoglicemia após alimentação. Isso acontece, coloquei mais insulina do que o necessário. Então, quando eu coloquei mais insulina do que o necessário, gerou essa hipoglicemia, ou seja, fiz a contagem de carboidrato de forma errada, e aí eu apliquei mais insulina. E aí você percebe, você tem que isolar novamente todos os possíveis cenários, todos os possíveis contextos, para tentar fazer esse ajuste de uma maneira muito mais assertiva. Vai fazer esse ajuste igual quando você estiver com hiperglicemia. Quando você conseguir isolar todos os contextos e todas as variáveis, aí você consegue, de fato, reduzir essa dose dessa insulina rápida. Quando a gente começa a fazer exercício físico de forma regular, o que acontece? A necessidade de insulina, ela diminui. E aí você percebe que o primeiro passo, a primeira insulina que reduz é a insulina basal. E logo depois vai ser a insulina rápida, tá? Isso treinando de forma consistente, treinando de forma regular. Então, a tua necessidade de insulina, ela vai diminuir. Mas, para fazer qualquer ajuste nesse sentido, tanto em hiperglicemia pós-alimentação ou hipoglicemia pós-alimentação, a gente precisa isolar todos os contextos para identificar se realmente a gente vai precisar reduzir essa dosagem de insulina. A gente precisa entender se a gente fez a contagem de carboidrato de forma correta, se de forma assertiva, se eu coloquei a quantidade correta no aplicativo, enfim, isso tudo vai influenciar. Se eu fiz um exercício logo em seguida, né, depois ali que eu me alimentei, estava com insulina ativa e por isso gerou hipoglicemia. Então, existem vários contextos que podem interferir nessa resposta glicêmica, antes da gente, propriamente dito, mexer nessa dosagem de insulina, tá? Então, importante, novamente, isolar os contextos, isolar as variáveis antes da gente fazer essa redução de 10% a 15%. Tudo bem? Agora, existem momentos também de exercício físico que a gente precisa ajustar essas dosagens de insulina. Por exemplo, quando a gente vai se exercitar um aeróbio longo ali, né, acima de 45 minutos, ou até mesmo abaixo de 45 minutos, né, tem algumas pessoas que respondem de uma maneira muito mais rápida, de uma forma mais assertiva. A gente tem orientação aí de reduzir de 25% a 50% da insulina rápida antes do treino, tá? Então, isso é importante porque, assim, se você é uma pessoa que faz o pré-treino e logo em seguida vai treinar, essa dosagem de insulina rápida para esta alimentação pré-treino, pensando em um aeróbio, ela vai ter que ser reduzida, porque a chance de você ter uma hipoglicemia durante o exercício aeróbio, que tem uma tendência de queda na tua glicemia, ela é alta. Então, o que você pode fazer? Reduzir essa tua dose cerca de 25% a 50%, e aí o exercício físico vai cobrir esse aumento da tua glicemia, então não vai gerar uma hiperglicemia.
e aí você reduz de 25% a 50%, ou então tem outra estratégia, ou você se alimenta 2 horas antes, e aí você garante que não vai ter insulina ativa no momento do exercício aeróbico, tá? Isso é importante. Para quem utiliza bomba, utiliza. Comenta aqui para mim, por favor. Se voltou. Voltou? Deixa eu ver aqui se... Confirmem para mim se voltou. Voltou, obrigado, Tayane. Valeu, Simone. Valeu, valeu, valeu. Bom, vamos lá. Então, é muito importante fazer essa redução dessa dose de insulina para prevenção de hipoglicemia. Caneta, 25% a 50% da dose. Antes dessa... quando você for fazer essa refeição pré-treino, tá? Então, isso é muito importante. Quando você não conseguir fazer essa refeição cerca de 2 horas antes. Ou seja, tá corrido, fez alimentação, estava com fome, precisava comer para fazer o exercício físico, reduz essa dose, tá? E leva carboidrato simples de rápida absorção para essa prática, tá bom? Isso vai ser muito importante. Agora, se o exercício físico for de força ou treinos intensos, como HIITs, ou então até mesmo no CrossFit, quando a tendência maior for de força, aí a gente muda um pouquinho, tá? Você vai fazer um ajuste menor, de 10% a 20% na insulina rápida ali, pré-treino da tua alimentação, mas assim, em alguns casos específicos, eu falo para não fazer essa redução, isso aqui é muito individual, a gente precisa entender como que você responde, né, de forma individualizada com os meus pacientes, a gente analisa isso. Por quê? Porque em alguns casos não há necessidade de fazer essa redução, porque vai ser importante essa insulina para não correr o risco de gerar uma hiperglicemia. Exercícios de força e de alta intensidade proporcionam um aumento na tua glicemia, de maneira aguda ali, na hora do exercício ou até um pouco depois. E se você tiver a insulina ali no momento do exercício físico, pensando nesse tipo de atividade, nessa intensidade, a chance de você conseguir corrigir essa hiperglicemia vai ser muito grande, vai ser alta. Então, às vezes, pensando na individualidade de cada pessoa e como ela responde ao exercício físico de força, a gente fala para nem fazer essa redução, deixar a dose completa mesmo. E tem alguns casos que também, durante o exercício físico, se a pessoa não tiver a disponibilidade de realizar um exercício aeróbio no momento do exercício, só a musculação mesmo, ou só o CrossFit, ou só o treinamento HIIT, a gente fala para a gente orienta a fazer a aplicação durante o exercício físico para não gerar essa hiperglicemia. Por quê? Quando a gente entra em hiperglicemia, a gente perde performance. E a gente monitora essa glicemia de uma forma mais consistente depois do exercício físico, para que a gente possa prevenir uma possível hipoglicemia também. Tá? Então, a gente tem que fazer esse ajuste muito individualizado. Então, essa prática de exercício físico, ela precisa ser muito bem direcionada, personalizada e individualizada. Tá? Então, isso é muito importante.
Outro momento que precisa fazer esse ajuste de dose de insulina. As mulheres que estão presentes sabem que no momento que o ciclo menstrual começa, o tratamento vira de cabeça para baixo. É muito mais desafiador por conta dos hormônios que estão sendo liberados no período do ciclo menstrual. Vira outro tratamento, a insulina parece que vira água, a resistência à ação da insulina vai lá em cima, e tudo fica muito mais difícil, muito mais desafiador. Então, é importante fazer esse ajuste, tá? Por quê? Porque realmente vai mudar. Vai ter hormônios sendo liberados ali que vai influenciar na tua resposta glicêmica e vai influenciar na resistência à ação da insulina. Então, esse ajuste dessa dose vai ser necessário, tá? Então, na fase lútea. A fase lútea é a fase após a ovulação até a menstruação. O corpo tende a ficar mais resistente à ação da insulina. É nesse momento que a tua resistência à ação da insulina está lá em cima, é nesse momento que você aplica uma quantidade maior de insulina rápida e parece que a insulina não está fazendo efeito, parece que ela virou água. Então, nesse momento, a gente precisa utilizar de outras estratégias, além do reajuste da dose de insulina, para manter essa glicemia dentro da zona alfa. Então, pode ser necessário aumentar a basal e a insulina rápida cerca de 10% a 20%. E fazer o teste. Lembra que eu falei no início da aula que todo teste que a gente for realizar pensando em ajuste de dose, a gente tem que pelo menos fazer os testes de 3 dias para a gente identificar os padrões. A gente nunca faz ajuste ou qualquer mudança no tratamento baseado em um único dia. A gente sempre tem a experiência de 3 dias para fazer qualquer ajuste dentro do tratamento. Então, pode ser necessário esse ajuste da basal de 10% a 20%, tanto da basal quanto da rápida. E aí você vai ter que falar com o teu médico para ele te orientar da melhor forma. Isso aconteceu? Eu tenho a paciente, a Dave, ela, todo ciclo, quando ela vai entrar no ciclo menstrual, a gente já avisa e já fala, olha, entrando no ciclo menstrual, no momento em que vai ter uma maior resistência à ação da insulina, a gente cria um alarme, e aí nesse alarme já vai estar direcionado, entrando no período da fase lútea, onde há maior resistência. Aumente a sua dose da basal cerca de 10% a 20%. Para quê? Para que não gere essa hiperglicemia de forma consistente ao longo dos dias dentro do teu período menstrual, porque isso vai impactar lá na frente também no resultado da tua hemoglobina glicada, no resultado das tuas oscilações glicêmicas, no teu dia a dia, no teu cansaço, na tua dor de cabeça, no rendimento do trabalho, no rendimento da aula, no rendimento em casa, na socialização em casa, que você vai estar mais fatigado, mais cansado, mais cansada, né? Então, isso influencia. Então, colocar os alarmes ali no período menstrual é muito importante. As mulheres que ainda menstruam, né, que faz parte do ciclo menstrual, é importante utilizar aplicativos para que você tenha um maior controle do seu ciclo, e dentro desses aplicativos você consegue colocar os lembretes. E dentro desses lembretes você pode colocar ali a alteração e o ajuste da tua dose. Cara, isso aqui é importante, porque realmente fica muito mais difícil fazer o ajuste das tuas doses neste período. No momento da menstruação, nos primeiros dias da menstruação, há maior sensibilidade à ação da insulina, o que pode gerar uma hipoglicemia. E, Johanna, isso é para todas as mulheres? Não. Até porque, novamente, o diabetes é uma doença muito individual. E cada pessoa responde de uma maneira diferente. Eu já tive pacientes que tiveram uma sensibilidade à ação da insulina em outro momento do ciclo. Então, é importante você se conhecer, entender qual momento do ciclo você está tendo uma maior resistência à ação da insulina, uma maior sensibilidade à ação da insulina. Para quê? Para que você encontre os padrões, para que você consiga, de fato, ajustar essas tuas doses de uma maneira muito mais assertiva. Tá? Então, isso é importante. Então, de novo, ajustar para baixo cerca de 10% a 15% para prevenir hipoglicemia se você estiver mais sensível à ação da insulina. Na fase lútea, além de você ajustar as suas doses de insulina, que é onde há maior resistência à ação da insulina, você pode focar nessa fase específica
em exercícios aeróbios, de baixa intensidade e longa duração, para que você diminua a tua resistência à ação da insulina. Isso vai ser importante. Então, focar nessa fase lútea, exercícios aeróbios de baixa intensidade e longa duração, além do teu ajuste das doses de insulina. Isso vai te ajudar muito. É o que eu recomendo para as minhas pacientes que têm maior dificuldade durante este período. Outro momento super importante que a gente precisa ajustar. Eu tenho certeza que se você já passou por alguma infecção, alguma gripe, alguma doença, né, sem ser o diabetes propriamente dito, você verificou, você percebeu também que, do nada, a tua insulina começa a trabalhar de uma maneira mais lenta, que a tua glicemia dispara, vai lá para cima. Nossa, Johanna, eu estou fazendo exatamente as mesmas coisas todo santo dia e do nada minha glicemia começou a aumentar, a minha resistência à ação da insulina começou a aumentar, parece que a insulina virou água. Eu pergunto, primeira coisa que eu pergunto, tem algum sintoma de resfriado, gripe? Por quê? Isso é batata, vai aumentar muito a resistência à ação da insulina e você vai precisar fazer esse ajuste, porque realmente a tua dose vai mudar durante este período. Infecção, febre, gripes, resfriados, tudo isso vai impactar para que você faça esse reajuste. Então, quando o teu corpo está combatendo uma infecção ou está sobre um estresse fisiológico muito grande, ele libera hormônios contra-reguladores da ação da insulina que fazem o fígado liberar a glicose armazenada. E por isso a tua glicemia dispara. Entendeu? Então é algo fisiológico. Isso vai acontecer com quem tem diabetes e quem não tem diabetes. A diferença é que quem não tem diabetes, o pâncreas vai liberar a quantidade de insulina e vai regular. Quem tem diabetes vai ter que fazer isso na mão. Tá? Então, todo momento que você estiver combatendo uma infecção, vai acontecer da tua glicemia disparar, aumentar. A tua resistência à ação da insulina também vai aumentar. Então, a dose de insulina vai aumentar e a eficiência dela vai diminuir. Aí a gente vai precisar ter paciência para passar por esse período da melhor forma possível, se hidratar, comer bem, tomar as medicações necessárias para que a gente passe por esse período de uma maneira mais fácil, tá? Menos desafiadora. Novamente, quando você estiver passando por este período, é muito importante ajustar a tua insulina, principalmente a tua insulina basal, em cima de cerca ali de 10 a 30%, dependendo das tuas glicemias e dependendo também da presença de cetona. Talvez vocês nunca tenham entrado em contato com essa nomenclatura cetona. Os brasileiros acabam não verificando os valores de cetona, tá? E os valores de cetona, quando a gente consegue verificar eles, a gente consegue prevenir internações ou até prevenção de cetoacidose diabética. Então, isso é muito importante, verificar a cetona. Eu já falei isso em outras lives, tem lá no YouTube o que é cetona, tá? Então, isso é muito importante. E logo menos a gente vai ter uma aula falando sobre a importância de verificar a cetona e como fazer essa verificação e entender os valores, né? Uma coisa é você verificar e entender o valor que deu ali e saber o que precisa ser feito. Mas quando a gente tem uma infecção ou está com alguma outra doença, a presença de cetona ela aumenta, porque a gente está em um processo de infecção inflamatória no nosso organismo. Então, as cetonas elas tendem a aumentar, então a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Então, tem que ter esse ajuste dessa basal para que você não fique em hiperglicemia vários dias consecutivos. Ficar em hiperglicemia vários dias consecutivos com hiperglicemias altas aumenta mais ainda a presença de cetona e aumenta a chance de entrar em uma cetoacidose, tá? E ficar internado no hospital, e isso a gente quer evitar ao máximo. Então, por isso que é importante fazer esse ajuste de dose de insulina. Importante dizer o seguinte também, em momentos que a gente está com essas infecções, ou então até em momentos de gripes, resfriados, a gente perde o apetite. Mas isso não significa que a gente tem que suspender a insulina, tá? Mesmo sem apetite. Em jejum, pode ser necessário aplicar
apenas as correções com a insulina rápida, e você vai ter que manter a sua basal, tá? Então, isso vai ser super importante. Mas, em hipótese alguma, em alguma infecção, em alguma gripe, resfriado, alguma outra doença, suspender a insulina. Suspender a insulina vai fazer com que a presença de cetona aumente, porque você vai estar com hiperglicemia de maneira constante. Isso é muito perigoso também, tá? Então, a gente precisa ficar atento. Esses são os principais momentos que a gente precisa entender que é necessário fazer esses ajustes de dose de insulina. E esses ajustes de dose de insulina, eles são super importantes. Muitas pessoas não possuem a flexibilidade no tratamento para poder fazer esse ajuste, mas não fazer esse ajuste também te deixa vulnerável a ter hiperglicemias de forma frequente e também a hipoglicemias de forma frequente. Então, é importante você ter esse conhecimento para que você tenha maior flexibilidade dentro do seu tratamento, sempre com quê? Com segurança adequada, sempre monitorando a tua glicemia. Nestes testes, nessas mudanças, a monitorização ela precisa ser feita de uma maneira muito mais contínua, tá? Ela precisa aumentar. Para quem faz ponta de dedo, vai precisar fazer mais ponta de dedo. Para quem utiliza o sensor, verificar ali o sensor, entender a tendência e o gráfico, né? Para onde que tua glicemia está indo. Então, isso é muito importante. Então, hiperglicemia em jejum e pós-alimentação, hipoglicemia em jejum e pós-alimentação, exercício físico, tanto aeróbio quanto exercício de força, ciclo menstrual na fase lútea e na fase propriamente dita da menstruação e em momentos de infecção também, tá? Então, isso é muito importante. Agora, a gente vai falar sobre o passo a passo e o passo a passo seguro para que você consiga ajustar isso de uma melhor forma. Então, a gente precisa sempre, o que eu tinha falado anteriormente, monitorar os padrões por 3 dias, tá? Antes de mexer nessas doses, isolar todos os possíveis contextos, todos os possíveis cenários antes de ajustar essas doses, tá? Então, a gente tem exceto em hipo grave ou em cetoacidose. Aí a gente precisa fazer um ajuste direto, rápido e consistente e seguro, tá? É interessante ajustar um fator por vez, tá? Não ajustar a basal e a rápida de uma maneira no mesmo momento, tá? Então, ajuste um por vez, espere mais 3 dias, anote, monitore a glicemia, faça o seu diário glicêmico. Se persistir, faça mais alguma alteração e depois mude para outra insulina, tá? Para saber exatamente o que está funcionando e o que não está. Se você faz essa alteração tanto da rápida quanto da basal ao mesmo tempo, você não sabe o que deu certo. E a chance de você ter uma hipo ou uma hiper aumenta também. Então, faça um ajuste por vez, anote, espere os 3 dias, faça os testes, monte seu diário glicêmico para te trazer maior segurança e maior assertividade, tá? Trabalhe sempre com as porcentagens, não tire da sua cabeça, não faça um chutômetro, porque isso te coloca em uma situação de risco. Isso mexe com a tua segurança. Isso é muito preocupante. A dose de insulina, ela precisa ser assertiva. Se você coloca mais, você tem hipoglicemia. Se você coloca menos, você tem hiper. Então, quanto mais ajustada e mais assertiva essa dose de insulina, melhor. Então, nunca trabalhe, nunca ajuste as tuas doses de insulina de maneira aleatória, com chutômetro ou porque viu alguém fazendo algum ajuste que funcionou para aquela pessoa. Não. Diabetes, ele é individual, o diabetes, ele é personalizado e individualizado. Então, tenha isso em mente, trabalhe com as porcentagens, tá? Isso é muito importante. Você vai ter acesso a esse material. Então, trabalhe com as porcentagens e vai fazendo os testes dentro das porcentagens, porque dentro dessas porcentagens são ajustes mais seguros, tá? Então, isso te traz mais segurança. Reavalie depois de 48 a 72 horas, de 3 a 4 dias, né? Continue observando as tendências, por isso que se você não monitorar, se você não anotar os teus dados glicêmicos, nada disso vai importar.
para a gente fazer os ajustes, a gente precisa ter dado. Se a gente não tem dado, a gente não consegue monitorar, a gente não consegue aperfeiçoar, a gente não consegue evoluir. É através dos dados glicêmicos, entendendo todos os padrões, entendendo os contextos, que a gente consegue evoluir. Então, para fazer qualquer ajuste, você precisa aprimorar a tua monitorização. Tá? Então, isso é muito importante. E anote absolutamente tudo. Crie o seu diário glicêmico. Anote as tuas glicemias, os horários das tuas aplicações, né, a quantidade de dose, a tua alimentação, qual foi a tua alimentação do café da manhã, quantidade de carboidrato, o horário que tu aplicou, se você esperou ou não os 15 minutos, 2 horas depois, gerou hiper, fez a contagem de carboidrato de forma assertiva. Esse histórico, gente, de verdade, esse histórico vale ouro, tanto para você quanto para nós profissionais de saúde, porque a gente vai conseguir entender exatamente o que está acontecendo, para que a gente consiga ajustar de uma maneira muito mais precisa. Quando o paciente chega lá sem um dado de glicemia, sem anotar nada, fica muito mais difícil. É importantíssimo você colocar dentro da tua rotina, para quem não utiliza sensor, principalmente, ter esse diário glicêmico. É de extrema importância. Se você quiser evoluir no teu tratamento, você precisa ter um diário glicêmico onde você possa anotar todos esses cenários para que a gente consiga isolar as variáveis e consiga te passar uma orientação muito mais assertiva. Então, siga esses 5 passos que você vai conseguir fazer o ajuste de uma maneira muito mais segura, muito mais assertiva, tá? E um ponto muito importante, sempre alinhar com o teu médico, teu educador em diabetes, com o teu enfermeiro, com o profissional que estiver te acompanhando, né? Essas mudanças. Alinhe, fale que você vai fazer essas mudanças maiores, né? Se você tiver esse contato, se você tiver esse acompanhamento, eu sei, às vezes você só tem o contato com o médico durante 10 minutos, que é o período da consulta. E depois você vai ter contato de novo com esse médico 3, 4 meses depois. E é por isso que eu estou passando essa aula aqui, porque eu sei a realidade do Brasil. Eu sei a realidade do tratamento das pessoas que têm uma doença crônica aqui no Brasil. E eu sei que muitas vezes, quando eu falo, fale com seu médico, isso pode parecer um cenário muito distante da maioria da população, porque não tem esse contato, não tem esse acompanhamento próximo. E você precisa entender o máximo de informação para que você consiga aplicar, para que você não dependa de uma consulta 4 meses, uma consulta de 10 minutos. E olha que 10 minutos é muito tempo, hein? Então é muito importante você deixar isso muito bem alinhado, tá? Isso é importante. Por isso que a gente faz toda semana uma live para te trazer conhecimento. Porque eu sei que esse acompanhamento ele é precário aqui no Brasil, que muitos, a maioria, não tem. E aí precisa buscar conhecimento de uma maneira muito mais segura e assertiva também. Em casos de hipoglicemia ou hiperglicemia persistente com cetonas, procurar um atendimento médico imediato. Falar com pessoas próximas, familiares, para te levar para um ambiente hospitalar, para que eles possam cuidar de você de uma maneira muito mais segura e assertiva. Ajustes pequenos e consistentes, tendo todos esses dados em mãos, são mais seguros do que mudanças bruscas e aleatórias. Mudanças bruscas e aleatórias, sem entender contexto, sem isolar as variáveis, só te coloca em risco. Só te coloca em risco. E isso é muito preocupante, tá? Então, todo ajuste que você tiver, procure informações verdadeiras, informações verídicas, profissionais que realmente são especializados nisso, que possam te ajudar, porque realmente isso faz muita, mas muita diferença, tá bom? Agora chegou o nosso momento no qual eu peço para que você, ao final da aula, fale ali no Instagram para mim, ou então no meu WhatsApp, como que foi essa aula, se você teve alguma dúvida, se ela te ajudou de alguma forma. Esse feedback é muito importante para que a gente continue fazendo essa aula aqui semanalmente. Então, isso é muito importante, tá? Quem ainda não fez a inscrição,
faça a inscrição, porque com a inscrição a gente envia e-mails, então é importante você verificar sempre a tua caixa de e-mails ou no spam, para que você tenha acesso ao conteúdo da aula, ao material da aula, ao lembrete da aula. A gente envia tudo pelo WhatsApp e por e-mail, tá? Então isso é importante. E se você conhece alguém que tem diabetes, manda o link para fazer a inscrição, que aqui é um ambiente muito acolhedor de conhecimento. Então isso é muito importante, tá? Se você quiser concorrer a um mapeamento estratégico da glicada para entender quais são os pontos que realmente estão travando o teu avanço dentro do teu tratamento, se inscreve, faça a sua inscrição para que você possa concorrer a esse mapeamento, para que eu te diga de fato o que está atrapalhando o teu desenvolvimento, o teu avanço, e para que você consiga olhar com atenção os pilares que estão impactando diretamente na tua hemoglobina glicada. E o tema da próxima aula, como identificar os sabotadores invisíveis do teu tratamento. Você muitas vezes vive no automático, não sabe o que pode estar acontecendo, muitas vezes você vive de maneira sem entender muito bem, né? E isso acaba interferindo de maneira direta na tua glicemia, no teu dia a dia. E quando você vai realizar teu exame da hemoglobina glicada, você toma um susto, você se frustra novamente, porque achava que poderia estar melhor e realmente não estava melhor. E aí é muito importante a gente identificar esses sabotadores invisíveis que acabam acontecendo com muita frequência e você nem percebe. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tirou o tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem nessa vida, para estar aqui comigo, para gerar esse conhecimento todo. E essa foi a nossa 5ª aula, então a gente já tem mais de um mês aí com vocês todos aqui presentes. E eu estou muito feliz de estar aqui, podendo disseminar, né, de poder compartilhar ainda mais conhecimento com vocês. Agradeço a presença e espero muito ver vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, tá bom? Um beijo no coração, boas glicemias e qualquer dúvida, estou à disposição lá no Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Beijo, boa semana e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Até mais.